Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar para você. Então veja os destaques de hoje. Programa de TV Tribuna Rural destaca a importância do Natal e mostra a receita de rabanada. Federação da Agricultura de Santa Catarina avalia a boa chuva que ajudou os produtores. Na dica Epagre da semana, veja como fazer a condução eficiente dos ramos da goiabeira. Governo catarinense libera recursos para a instalação de poços artesianos devido à estiagem. Cooperativa Central Aurora Alimentos compra frigorífico instalado em Xaxim, no oeste catarinense. E sim, com essa manutenção do frigorífico de Xaxim, com certeza todos os municípios vizinhos vão ser beneficiados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Natal, além de nos lembrar o nascimento de Jesus, nos remete a uma mesa farta e família reunida. Em 2020, tivemos um ano bem diferente, mas a equipe do programa de TV Tribuna Rural deu ênfase à comemoração desta data tão importante, apesar da crise. Rabanada é um prato típico do Natal e, para ter sucesso com a receita, o pão, que é o principal ingrediente, precisa ter qualidade, que só se obtém quando no processo de fabricação utiliza-se uma boa farinha de trigo. E o Distrito Federal se destaca por produzir trigo de excelente qualidade. E o início do cultivo e o processamento do grão na capital foi pensado e planejado. O moinho surgiu aqui na Copadev como uma necessidade dos produtores de se plantar trigo. E vai dizer, mas por que se deveriam plantar trigo? Qual era a necessidade de plantar trigo? O trigo, na nossa região, é uma rotação muito importante de cultura. Era mais por um motivo assim agronômico. Se você pegar um pivô central e plantar sempre feijão, depois de um tempo você não vai mais conseguir plantar feijão por causa das doenças de solo. E aí o pessoal viu que a melhor cultura para dar mais longevidade aos pivôs era o trigo, era fazer uma rotação de trigo. Só que na época não tinha um mercado bom para o trigo. O comprador do trigo não era bom quando tinha preço, às vezes ele não cumpria os contratos direito, colocava um monte de problemas e os produtores não tinham para quem vender o trigo. E aí surgiu a ideia de se fazer um moinho de trigo para você ter um comprador de trigo na região para poder ajudar os produtores a fazer a rotação de cultura que eles precisavam. No decorrer do tempo, a farinha foi se aprimorando até se transformar em referência para a panificação. Qualidade atestada por Dona Márcia, que faz rabanada há mais de 30 anos. Eu faço com a farinha Buriti, porque eu gosto dessa farinha, entendeu? Ela é a melhor que tem. No mercado hoje, eu acho que é ela. Porque dá o ponto do pão, ou da pizza, ou da cuca, é a farinha Buriti. E depois que eu conseguir fazer com ela, eu não deixo de faltar em casa. Eu só compro ela. Eu faço pão, bolo, faço cueca virada, eu faço a rabanada, eu faço o bolo. Então eu faço qualquer coisa que for usar farinha, eu faço com ela. E a Dona Márcia nos mostrou o passo a passo para fazer uma rabanada saborosa. Eu corto o pão, coloco leite condensado, molho. Aí depois eu passo no ovo, bato o ovo, passo no ovo e frito. E depois eu coloco no açúcar refinado, o açúcar normal com canela. A farinha de trigo Buriti conquistou as mesas dos brasilienses e o mercado de panificação. E para garantir o abastecimento, a Copadef, proprietária da marca, mantém seu maquinário em funcionamento em tempo integral. A gente atende muito assim a indústria que tem na região, que são padarias, indústria de salgados, indústria de produtos para lanchonete, essas coisas, e atende também a mercados assim, normalmente mais nas cidades satélites. Também atendemos assim comerciantes em Goiás, em Formosa, em Unai. Então é uma marca que já é bem consolidada, e que a gente tem todo esse público aí para atender aí. E para a Dona Márcia,
que aprendeu a fazer rabanada com o pai ainda quando criança, o prato típico resgata as memórias familiares. É a lembrança do meu pai, entendeu? Então você volta lá atrás, né? Então é tudo, né? Que toda vez eu lembrava que ele fazia rabanada pra gente, ensinando como é que fazia, tudo. E sempre no nosso Natal, né? Na nossa ceia. Sempre a gente não deixa de faltar a rabanada. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática de hoje, o comentário do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Efetivamente, nós tivemos nesses últimos dias aí essa chuva tão desejada, tão pedida aos céus, que ela efetivamente ocorresse. Ela certamente trouxe um alívio àquela situação bastante crítica que estava passando o nosso produtor, principalmente o produtor do extremo oeste, do oeste e do meio oeste, que tiveram grandes prejuízos nas suas atividades. Aqueles que são principalmente da pecuária de leite, viram o seu milho, que era destinado à silagem, sendo consumido pela estiagem. A chuva que era aguardada dia após dia não ocorreu. Então, esse já é um prejuízo contabilizado pelos produtores de leite, que terão que replantar essas suas lavouras. Nós também temos que registrar que, apesar de ter caído a mais de 100 milímetros de chuva, do modo geral, no nosso estado, está muito longe ainda de resolver a situação dos mananciais de águas, porque nós estamos com a defasagem de aproximadamente 900 milímetros que deixaram de ocorrer durante esse ano. Mas nós esperamos que, ao menos daqui para frente, continuem essas chuvas e que, novamente, o produtor que estava já desanimado, estava mandando correspondência aqui para nós da federação, contabilizando os seus prejuízos. Temos que ressaltar aqui a parceria do governo do estado, que não se omitiu, trouxe condições, principalmente de recursos, para que possam os nossos produtores fazer o replantio de suas lavouras. Esperamos que seja algo do passado e que Santa Catarina volte novamente a conviver com aquele tempo previsível que era as chuvas constantes que tanta alegria trazem para o produtor catarinense. Nós não temos falta de água em épocas normais, mas nós precisamos que tenhamos condições, através de licença do meio ambiente, de fazer a captação dessas águas e guardarmos essas águas para futuros incertos, como ocorreu há poucos dias aqui, há poucos meses aqui no nosso estado. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Na Dica Epagre da semana, veja como fazer a condução eficiente dos ramos da goiabeira. Governo catarinense libera recursos para a instalação de poços artesianos devido à estiagem. Cooperativa Central Aurora Alimentos compra frigorífico instalado em Xaxim, no oeste catarinense. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. 2020 foi um ano diferente.
Foi diferente ficar em casa, experimentar novos sabores, poder contar com quem a gente nem conhece, conhecer heróis da vida real, ter quem a gente ama sempre por perto. Obrigado, ano velho. Não foi fácil, mas aprendemos que um mundo diferente é possível. Juntos faremos de 2021 um ano novo de verdade. Cicobi. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Boa noite, galera. Bora rodar, Guga? Vamos lá? Tudo pronto? Natal é com a Aurora. E aí, Guga? Rony, tá fazendo o que aí, cara? Nós viemos fazer uma surpresa pra você. Surpresa? Uma homenagem das nossas 100 mil famílias ao brasileiro que mudou a vida de outras milhares de famílias. Oi, Guga. Sou ex-educanda do Instituto Guga Kirten. A minha infância, ela foi meio conturbada, digamos assim. Eu fui me desenvolvendo, fui pegando gosto pelos esportes. Eu podia almejar coisas novas, eu podia criar uma realidade nova pra mim. Eu sempre fui um cara esforçado. Eu ganhei uma bolsa, sempre incentivando os nossos sonhos. De querer sempre buscar a felicidade. Eu comecei a ter a imagem do que é ter um pai. A enxergar algo a mais do que a sociedade diz que eu sou. Esse sonho é graças a você. Obrigada, do fundo do meu coração. Um Feliz Natal para todas as famílias de todo o Brasil. Assim como Guga, cuidar de pessoas está na nossa essência. Um Feliz Natal da família Aurora. Hora da Dica Epagre. Hoje falando sobre fruticultura. A poda em frutíferas é essencial para revigorar as plantas, evitar sobrecarga nos galhos e aumentar a incidência de luz e ventilação na copa. Confira agora como fazer uma condução eficiente dos ramos da goiabeira. Reportagem do programa SC Agricultura. Eu sou Juliano Garcês, estamos aqui em Caxambu do Sul, a propriedade aqui do seu Afonso Burtetti. E temos aqui vejo aqui uma goiaba, né? Uma goiaba vermelha. E como vocês podem ver, ela está muito grande já, né? Passou do ponto aí de condução, provavelmente nunca
não teve uma condução em sua formação. E vejam que fica difícil de colher, né? Muito alto. Nós vamos tirar ramos, principalmente que saem na vertical, ramos mais velhos, no sentido de renovar a planta e rebaixando a copa dela, possibilitando maior entrada de luz no interior da copa. Aqui um detalhe importante, sempre tirar o ramo mais velho. Então nós vamos tirar esse ramo aqui, mais grosso, ó, e vamos deixar na mesma continuidade aqui o ramo mais novo. Vejam que esse ramo mais novo, ele segue o mesmo rumo aqui do galho. Já esse que sai na vertical aqui toma mais força. Então nós vamos estar renovando a planta. Ó, seu Afonso, pega lá. É sempre importante a gente descer da árvore, olhar ela de uma certa distância, para que a gente possa ir acompanhando quais ramos ainda precisam reduzir. Note que aquela extremidade de ramo lá do lado esquerdo ainda está mais alta. Reduzir um pouco aquele ramo. Embaixo também temos alguns ramos aí muito próximo do chão. Observe o detalhe do corte. Vamos tirar sempre esse ramo que desce, ó, ponta para baixo, deixando aquele que permanece no sentido horizontal, que mantém o sentido do ramo. Um detalhe que é sempre bom observar é nunca cortar o ramo dessa maneira. Aqui com facão até dá para ver, está começando a secar o ramo, mas sempre quando você cortar, você tem que deixar um outro ramo na base, porque senão ele vai secar e vai estimular diversas brotações aqui ao longo do ramo. Então sempre que eu for tirar um ramo, tira ele inteiro, de preferência, sempre que possível, ó. Ótimo, então está concluído. Abrimos a interior da copada, reduzimos. Notem que nós perdemos muito ramos, ficou poucas folhas aqui nessa parte interior, porque a tendência da planta é sempre puxar a seiva elaborada para os ramos apicais, os ramos mais altos. Então, como nós reduzimos agora essa dominância apical, a tendência é com que a planta brote em toda essa parte interior aqui. Aí o ano que vem nós conseguimos reduzir um pouco mais de 1 metro, 1,5 metro, todos esses ramos. Sempre lembrando que para cortar o ramo, eu devo retirar inteiro ele, deixando sempre um ramo na mesma sequência aqui no rumo, para que fique natural a planta. A segunda onda de estiagem que atingiu Santa Catarina foi mais um obstáculo na vida do produtor rural. Muitas regiões, como na do Grande Oeste, por exemplo, os impactos já são imensos. E para diminuir esse impacto, o governo decidiu liberar 3 milhões de reais para a construção de poços artesianos. Reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Terra seca, plantio atrasado, demandas acumuladas, tudo o que não deveria acontecer nesse último ano agrícola aconteceu. Santa Catarina viveu um período de estiagem só experimentado outras 2 vezes, em 78 e 2006.
De junho de 2019 a abril deste ano, choveu 500 milímetros a menos do que a média histórica. Não bastasse isso, veio outra nuvem carregada de desesperança. Agora, em outubro, depois de meses sem chuvas regulares, a Ipagre-Cirã registrou precipitações abaixo de 20 milímetros. Foi outra pá de cal na já combalida fé dos agricultores. Atenta aos movimentos do campo, a Secretaria da Agricultura abriu os cofres e voltou a criar o programa Água para Todos. Serão liberados agora 3 milhões de reais para a perfuração de poços artesianos, o armazenamento de água e também a distribuição. A ideia é que 150 produtores recebam esse benefício, com valores que variam de 25 a 50 mil reais. O secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, foi quem defendeu essa iniciativa. Está se repetindo, né, nos últimos anos. O ano passado nós tivemos, aliás, veio de 2018 para 2019, né, chegou em 2019, tanto no início do ano e depois mais no final do ano, de novo com estiagem. E esse ano, 2020, iniciamos com estiagem e agora estamos de novo com uma seca muito grande, né? Então temos que começar a pensar uma forma de buscar essa água, né? Preservar essa água, armazenar essa água, né? E fazer com que haja viabilidade para o produtor não ter um impacto tão grande como essa, né? Então, nós estamos lançando algumas políticas, né? Como, por exemplo, o programa Água para Todos, o projeto Irrigar, né? Todos esses já são uma forma de trazer um apoio para o produtor, né? Mas nós vamos redirecionar um pouco, porque não adianta só furar poços, né? Nosso incentivo agora é furar poços. Nós estamos muito bem alinhados com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Executiva de Meio Ambiente para fazer as análises legais necessárias, sem dúvida, mas também, vamos dizer assim, agilizar a outorga desses poços, né? Com as estiagens cada vez mais regulares, Gouveia entende que o produtor precisa colocar no planejamento a captação de recursos que protejam a propriedade. Nós vamos ter que ir buscar uma alternativa, estabelecer, então vamos tentar, nesse momento, tratar da emergência, mas já vamos estabelecer um plano de trabalho visando minimizar, como eu disse, esse impacto da estiagem ao produtor. E esse tem sido o calvário do produtor rural catarinense, onde só os fortes e destemidos sobrevivem. E a boa notícia do início do mês de novembro deste ano veio do Juizado de Falências de Chapecó, do Fórum de Chapecó, que aceitou a proposta financeira da Aurora Alimentos, tornando-a nova proprietária do frigorífico de abate de frangos em Xaxim. Com isso, o conglomerado se fortalece ainda mais, como nos conta o programa Cooperativismo em Notícia. Com 15 plantas industriais, sendo 7 de suínos, 1 de leite e outras 7 de aves, a Aurora Alimentos está presente nos 3 estados da região sul do país e também no Mato Grosso do Sul. Nesse mundo cooperativo interno, trabalham perto de 33 mil funcionários, sem contar outros 70 mil associados externos que dão sustentação à cadeia. Um conglomerado que se tornou o terceiro mais importante do Brasil, graças à força cooperativa das pessoas. Dentro da estratégia da Aurora, havia a intenção de usar 400 milhões de reais em 2020 para ampliação, modernização e a aquisição de plantas industriais. Parte desse dinheiro foi usado agora na compra na unidade de Xaxim, pertencente à massa falida da Chapecó Alimentos, que agora ganha definitivamente a marca da Aurora. Essa planta emprega perto de 2.400 trabalhadores e está habilitada para exportar para vários mercados. O sistema cooperativo agradece. Acho que a Aurora olhou o 7º princípio do cooperativismo, que é interesse pela comunidade, porque realmente o pequeno e médio produtor era o que mais ia sofrer se a Aurora não fizesse a aquisição desse frigorífico. E sim, com essa manutenção do frigorífico de Xaxim, com certeza todos os municípios vizinhos vão ser beneficiados, mas principalmente aquele pequeno e médio produtor, que são os produtores de aves, que a Aurora preserva muito isso no campo. Então acho que o sistema
todo o sistema Aurora, todas as cooperativas, o Grupo Aurora está de parabéns por essa aquisição e mais um investimento que a Aurora faz no estado de Santa Catarina, que para nós que somos catarinenses, cooperativista, realmente é muito importante isso para o crescimento do nosso estado também. A proposta apresentada pela Aurora e aceita pelo Juízo de Falências da comarca de Chapecó foi de 174 milhões de reais, valor que estava dentro do plano de expansão do conglomerado. Com capacidade para abater 190 mil frangos dia, ou 47 milhões de aves ano, a unidade de Xaxim se valoriza pela competência de seus integrados, que terão agora uma atenção ainda mais especial. A Aurora já estava se preparando para ampliar o frigorífico de Guatambu, justamente para não deixar na mão os inúmeros integrados que entregam as aves para o frigorífico de Xaxim. Mas com o leilão e tendo êxito, então, a proposta da Aurora, isso dá tranquilidade, né, para a continuidade do alojamento dessas propriedades, não causando nenhuma interrupção. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande prejuízo para os proprietários, né, que têm investimentos pesados, que precisam ser pagos, sem contar também a oportunidade de emprego, né, já que aquela unidade lá emprega mais de 2.000 funcionários. Então, foi uma aquisição voltada e pensada principalmente no bem da comunidade de Xaxim e os integrados, né, que se espalham, né, por toda a nossa região. Esse investimento vai gerar tranquilidade no campo e paz social na cidade, porque o cooperativismo é a ferramenta que transforma o mundo ao seu redor. E nós por aqui ficamos torcendo para o sucesso no crescimento da Cooperativa Central Aurora Alimentos. E o nosso Resenha do Cooperativismo e Agronegócio termina aqui, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.